Boa noite. Grace! Maravilhosa. E aí, Magusa Silver, né? Dia da Mirka, todo mundo entrando. Boa noite. Ah, o pastor Henrique entrou. Que linda. Obrigada, Grace. Rafa. Ai, coisa boa. Deixa eu ver aqui se o pastor já chamou. Vou mandar um convite para ele. E aí, o que vocês acharam, gente? Oi! Olá, Henrique, tudo bem? tudo caminhando Como é bem. que você tá? Pessoal, o Henrique Vieira é um querido. Avisar primeiro que ele tem. Você vai falar um pouco, né? Mas como você tem se sentido aí um pouco mal essa semana, mas mesmo assim você fez questão de participar hoje. Quero te agradecer antecipadamente por isso. Já avisar as pessoas também que a gente vai tentar te poupar o máximo possível. Você precisa descansar. Queria saber como é que você tá. Você melhorou? Como é que tem sido essa semana para você? Essa foi uma semana mais difícil. Eu tive uma estafa física, um quadro febril, mas estou em casa, estou bem, não voltei a ter. Mas está uma semana um pouco mais difícil, assim, nesse tempos difíceis. Mas essa semana foi um pouquinho mais complicada, mas terminando bem, com a graça de Deus. Que bom, que bom. A gente tem passado por muitas coisas, né? Então, para além de tudo, além da pandemia, tem toda uma questão, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, até porque o tema do filme fala sobre solidão, fala sobre os aspectos que envolvem a gente internamente, que fazem com que a nossa existência seja como ela é. Então, quer dizer, tudo isso afeta também, né? Acho que a gente está passando por realmente. E isso afeta o corpo diretamente, né? A gente acaba de fato adoecendo o corpo. Então é muito E importante se cuidar. Mas mais uma vez, obrigada por você ainda assim ter feito esse esforço. Olha, Henrique, a gente tem. Eu acabei de lançar o filme, né? A gente lançou agora às 8 horas aqui, que é o Revolução dos Afetos. E aí, esse convite a você, até justamente porque você escreveu um livro, que é O Amor como Revolução, e você tem todo um trabalho onde você fala do amor como um instrumento fundamental de uma luta política. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui. Antes só, eu só queria agradecer ao pessoal que participou e que fez com que esse filme se tornasse realidade. A gente tem, né, a Mirka Gerolimi, que fez a produção e a performance de mãos, o Guilherme, que trabalhou na edição, o Rafael Borges, que é uma figura incrível, que inclusive daqui a pouco vai estar com curta-metragem dele aí. A gente tem, fiquem ligados, porque ele é um cara assim, muito especial, muito talentoso. O Juarez Barroso também, que é uma figura que, enfim, incentivou e tem ajudado muito a gente também a trabalhar esses projetos. Então, eu queria agradecer demais essas pessoas. O Revolução dos Afetos, ele vem também com o objetivo de criar um movimento por uma revolução dos afetos, para que a gente fale mais sobre isso e para que a gente envolva essa questão dos afetos nessa luta política, para que a gente não dissocie, né? Porque muitas vezes o que eu sinto, acho que na militância de esquerda, de uma forma geral, mas na militância política, a gente acaba dividindo um pouco, né, o que é o campo dos afetos, do que é a política. Então, acho que é um pouco para a gente pensar também como que essas coisas se unem, né? Porque, afinal de contas, a nossa atuação enquanto sociedade, ela tem uma relação direta, né, com a construção da nossa subjetividade, quer dizer, são coisas absolutamente intrínsecas umas às outras. Então, é um pouco disso que a gente vai falar sobre, né, enfim, sobre solidão, sobre afetos e sobre como tudo isso envolve, né, a nossa existência. Por isso, eu queria já começar te perguntando em relação a essa questão da solidão como um problema político, porque para além de um problema de saúde, né, de saúde pública, hoje a gente tem visto iniciativas, por exemplo, a Inglaterra criou o Ministério da Solidão para poder lidar com o tema. Então a gente vê que de fato é um problema de saúde pública. Mas para além disso, eu quero tratar um outro lado dessa questão, que é o lado político. Porque quando você vive numa sociedade que é extremamente individualista, que estimula a competitividade, que faz com que as pessoas não tenham uma relação de enxergar o outro, quer dizer, é cada um por si. E quando a gente enxerga o outro também não nos enxerga. E dessa cegueira emocional, a gente acaba gerando, né, como a gente tem visto no Brasil e em diversos lugares do mundo, fascismos individualizantes, quer dizer, aqueles fascismos que vão se criando nessa micropolítica do dia a dia. Então, eu queria falar, queria que você
falasse desse aspecto da solidão. Quer dizer, como que a solidão pode se transformar em ódio, pode se transformar num discurso de intolerância, e como é que você faz essa relação com o que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo? Certo. Pois é, nós vivemos numa sociedade... Você me ouve bem? Ouço. Certo. Nós vivemos numa sociedade, curiosamente, individualista, que mata a nossa individualidade. Ou seja, você já pontuou, e eu super concordo, esse modelo capitalista, neoliberal, que vai privatizando o sentido da própria vida, vai esvaziando a perspectiva comunitária da vivência humana, competitivo, concorrencial, que parece que nós estamos o tempo inteiro numa entrevista de emprego, tendo que provar as nossas habilidades, comprovar as nossas virtudes, esconder os nossos defeitos. É um tipo de comunhão muito ilusória. Tem uma música do Criolo, Não Existe Amor em SP, que ele fala: os bares estão cheios de almas tão vazias. Então, é um modelo econômico, político, civilizacional que, na verdade, esvazia o sentido comunitário da vida, provoca um tipo de relacionamento muito superficial e nos rouba de nós mesmos e dos outros. Eu sempre gosto de citar aquela imagem do shopping center lotado e da praça pública vazia. E não tem nenhum problema em si no shopping, mas o que me chama a atenção é que a nossa convivência é muito mediada pelo entretenimento e pelo consumo. Parece que não existe mais uma conversa despretensiosa em que uma pessoa verdadeiramente escuta a outra e o tempo passa sem a gente perceber. Parece que até para a gente se suportar, só com muita distração de loja, produtos, possibilidades de consumo e entretenimento. Isso asfixia. Isso gera uma solidão sufocante, um sentimento de que a gente não pode contar verdadeiramente com ninguém, que é uma sociedade da vigilância, da punição, do controle e da concorrência. Na verdade, eu acho que é um modelo de sociedade que nos rouba, porque eu falei da individualidade. Porque, na verdade, a gente não tem tempo para elaborar a nossa própria condição humana. A gente não tem tempo para elaborar a nossa própria lágrima. É uma sociedade de performance, de produtividade. A gente tem que funcionar. A gente tem que ter êxito. Máquina não pode quebrar. Quando quebra, é substituída. O problema é que a gente é humano. Ou a bênção, a virtude é essa. Só que não tem tempo para isso. Então, onde é que eu chego com essa história toda? Individualidade reprimida tende a se tornar um comportamento intolerante e violento. Essa é a relação que eu faço. Quando a gente não aprende a lidar com o desamparo próprio da condição humana, quando a gente não consegue respirar a nossa própria companhia, a gente tende a, por um lado, se jogar nos relacionamentos humanos, buscando que as pessoas sejam a solução para as nossas angústias. Então, gera uma afetividade ilusória. Ou então, que tem a ver com o pressuposto da sua pergunta, essa solidão sublimada, ou essa condição humana não refletida e não elaborada, vira comportamento violento. Uma necessidade permanente de controlar todas as variáveis da vida. Uma necessidade permanente de controlar o comportamento do outro. Ou seja, por trás de um discurso fascista, existe um medo profundo da própria vida. E um medo que não foi elaborado. Um medo que não foi acolhido. Um medo que não foi transformado em reconhecimento íntegro da condição humana. É um medo sublimado que depois se torna em necessidade permanente de controle. E daí, prato cheio para narrativas
fascistas e violentas. Exatamente. O medo, o ódio, na verdade, é uma forma do medo de se comunicar, É né? isso. Então, o ódio comunica esse medo, quer dizer, quando as pessoas não conseguem exatamente elaborar exatamente essa sociedade em que a gente vive, né? O tempo todo, o medo do outro, né? O medo do que o outro representa para nós. O outro é sempre a possibilidade de um adversário ou de alguém que possa vir a nos fazer algum mal, né? Nesse sentido. E eu queria que você falasse sobre essa questão da pandemia, porque a gente já passou aí de 100 mil mortos, as pessoas, a gente tem um governo, obviamente, que não precisa nem dizer, né? Porque é um governo que desde o início negou a pandemia, é extremamente negacionista, né? Bota todas as suas fichas na cloroquina, uma figura, aquela cena, né, do Bolsonaro segurando a cloroquina como se fosse algo até religioso, né, espiritual, quer dizer, a cloroquina como se fosse a salvação das pessoas, e a gente sabe muito bem que não é por aí. Mas, por outro lado, as pessoas têm ido para as ruas, quer dizer, as coisas estão funcionando normalmente. A gente viu aquela cena no Leblon também, que é uma tristeza do ponto de vista enquanto sociedade. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da necropolítica, né? Por que as pessoas hoje não dão valor à vida, né? Não dão valor à própria vida, à vida do outro. Quer dizer, no Brasil, isso muito mais forte diante de um governo que claramente não dá valor à vida, né? Mas como é que você tem visto essa questão aí da pandemia? Nós estamos, conforme você falou, debaixo de um governo, na minha compreensão, com dispositivos autoritários, antidemocráticos e fascistas, né? O personalismo, a mitificação do líder, o desapego à diversidade, a aversão à diversidade, negação do conhecimento científico acumulado ao longo do tempo, a ideia de um povo único, né, que dilui a diversidade, suprime a singularidade, não reconhece, né, a pluralidade que existe no Brasil, enfim. Então, estamos debaixo de um governo que, na minha opinião, vou colocar da seguinte forma: potencializa características necropolíticas presentes na estrutura social da nossa sociedade. Ou seja, a necropolítica não é inaugurada por esse governo, mas é potencializada significativamente por esse tipo de governo. Mas esse desprezo à vida, a gente pode pensar o seguinte, né? Uma estrutura social capitalista, né? O quanto o capitalismo, à medida que transforma tudo em mercadoria, à medida que coloca o lucro como significante máximo, à medida que cria uma cidadania de consumo e de mercado, o próprio capitalismo é um modelo econômico excludente de vida, de vidas, de corpos. E não só um modelo econômico, é um modelo civilizacional, amparado por um determinado pensamento ideológico. Ou seja, o capitalismo produz uma narrativa que esconde a sua perversidade, naturaliza a sua perversidade, inverte a explicação da realidade, penalizando o próprio pobre por sua condição. Ou seja, o capitalismo não é só um modelo econômico, ele é um projeto civilizacional. E enquanto projeto civilizacional, ele produz valores que, na minha compreensão, são valores excludentes e que negam a sacralidade de todos os corpos. Mas, além do capitalismo, o racismo, como componente orgânico da nossa estrutura social. As sociedades contemporâneas foram fundadas numa concepção eurocêntrica de raça, numa universalidade que nunca foi universal, uma universalidade europeia, uma civilização europeia, uma humanidade europeia, uma racionalidade europeia. O quanto o nosso modelo de sociedade não está amparado num racismo estrutural que já há muito tempo define quais corpos valem mais e quais corpos valem menos.
o que é desenvolvido, o que é subdesenvolvido, o que é civilização e o que é primitivismo, né? O que falar do patriarcado? Uma ordem social que coloca o homem hétero como topo de hierarquia. O que eu estou querendo chamar a atenção é que esse modelo colonizador, colonialista, já há muito tempo é genocida. Ele seleciona corpos que merecem compaixão, ele seleciona corpos que merecem viver e ele seleciona corpos em que a política atua para asfixiar essa existência e eliminá-la definitivamente. Então, a política que opera a morte como objetivo é intrínseca a uma perspectiva colonial, colonialista, eurocêntrica, patriarcal, racista e capitalista. O que esse governo faz, isso também não é detalhe, esse governo ele potencializa todas essas violências estruturantes e estruturais e torna o que é difícil mais difícil ainda. Mas eu acho que dentro de um modelo capitalista, patriarcal, racista, a vida é o que menos importa. Você fala, eu já vi você falar algumas vezes sobre a questão do racismo como um centro da luta cristã, né? E você vem falando agora, quer dizer, a questão da luta contra o racismo ou contra todo tipo de opressão e preconceitos como centro da luta cristã. Mas a gente tem vivido no Brasil um movimento que, do ponto de vista dos cristãos, contrários a tudo isso, né? O Bolsonaro, na verdade, ele representa a própria figura do anticristo, né? Se a Sim. gente for avaliar todas as ações dele. E por que que ele ainda tem tanto apelo entre os setores cristãos se ele defende absolutamente tudo o contrário que a religião prega? Por que que você acha que... Porque, na verdade, essa é uma conversa boa, mas o cristianismo hegemônico, institucional, já há muito tempo, na minha compreensão, está distante da proposta do evangelho, está distante da ética da vida de Jesus. Então, Bolsonaro é muito coerente com um determinado tipo de cristianismo. Agora, esse tipo de cristianismo é absolutamente incoerente com Jesus. E eu posso fazer um resgate histórico. Jesus de Nazaré foi executado pelo Império Romano. 3 séculos depois, o movimento inspirado por Jesus, que havia se tornado, depois dele, cristianismo, virou a religião oficial do Império Romano. Ou seja, o império que matou Jesus tornou-se cristão. Essa é uma tragédia epistemológica fundamental na história do cristianismo. Porque uma mensagem que surge da periferia, uma mensagem levada adiante por pobres, por pessoas estigmatizadas socialmente, uma mensagem que foi perseguida, ela passa a ser interpretada pelas lentes e pelos interesses do poder dominante. Então, o cristianismo, historicamente, produziu as cruzadas, produziu a colonização genocida da América, está associado à dizimação e ao massacre sobre povos indígenas, à escravidão sobre o povo negro. Eu estou me referindo a um cristianismo hegemônico. É óbvio que sempre existiu ao longo da história outra experiência cristã não hegemônica, progressista, revolucionária, celebrando a justiça, a diversidade. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que Bolsonaro expressa um tipo de cristianismo que não é novo, que é ultraconservador, que é extremista
e que, na minha compreensão, já há muito tempo contradiz frontalmente a perspectiva bíblica e a vida de Jesus Cristo de Nazaré. Eu fiz uma entrevista com o Pedro Cardoso recentemente, e ele fez uma fala que eu achei bastante interessante, ele tem falado isso em outros lugares, que Jesus Cristo não escreveu um livro, ele não escreveu absolutamente nada, né? Ele não escrevia, quer dizer, tudo que nós sabemos vem da história que vem sendo contada por todos aqueles que o seguiam. E nesse sentido, ele fala da questão da comunicação, dessa disputa de narrativas que a gente tem hoje no Brasil e em vários países do mundo onde o fascismo vem crescendo, né? Que qual é a disputa que tem isso, inclusive muito no campo dos afetos, porque as fake news, por exemplo, elas só atingem aquelas pessoas, as pessoas só tendem a acreditar naquilo que elas já querem acreditar, naquilo que de alguma maneira elas são levadas a acreditar porque elas já têm um sentimento relacionado àquilo. Então, como é que você acha que a gente pode nesse sentido, exercer uma disputa de fato do ponto de vista da narrativa, da comunicação, em relação a esses grupos, para que alguma coisa possa mudar nesse sentido? Ou você acha que isso... Como é que você acha que tem sido isso do ponto de vista da esquerda, do campo progressista? Eu acho que a esquerda, assim, ela, em primeiro, precisa respeitar o fenômeno religioso como parte da história e da cultura. Não pode tratar a religião como, a priori, um mecanismo de alienação. Eu acho que existe a experiência religiosa que é conservadora, que ajuda a manter uma estrutura de opressão, mas, historicamente, também existem experiências religiosas revolucionárias, emancipadoras. Então, acho que a esquerda precisa respeitar o fenômeno religioso. Além de respeitar o fenômeno religioso e compreender a sua complexidade ao longo da história, eu acho que precisa estabelecer canais sinceros de diálogo, de escuta. Não estou falando de uma relação utilitária pensando em eleição. Estou falando de uma relação orgânica pensando na vida cotidiana, pensando na construção de um projeto de país, pensando na luta política por direitos e pela transformação da sociedade. Existe uma religiosidade popular que orienta a vida de muitos trabalhadores e muitas trabalhadoras. E o olhar da esquerda, na minha compreensão, não pode ser um olhar colonizador, civilizatório, vanguardista. Vamos lá levar a verdade revolucionária. Eu acho que cabe se conectar com essa luta popular e compreender como a religião estrutura, organiza, oferece sentido legitimamente à vida das pessoas. E o quanto isso pode ser, inclusive, base para pensar um projeto de país, com igualdade, com justiça, com respeito à diversidade, e por aí vai. Então, acho que a esquerda precisa se enraizar e até olhar para a história da esquerda no próprio país, que tem muito a ver com espiritualidade também, com religiosidade também. Né? Se você pega ali as SEBs na década de 70, a formação do MST na década de 80, ou seja, se você olha hoje para a base de muitos movimentos populares, o elemento místico religioso é presente. Então, na minha opinião, a esquerda precisa respeitar o fenômeno religioso, estabelecer uma relação orgânica com as bases, compreendendo a força da religião como mecanismo orientador da vida. Né? E do ponto de vista do cristianismo, daí o que eu vou dizer como cristão é que nós precisamos disputar a narrativa bíblica. É tirar a Bíblia do controle interpretativo dos opressores e devolver a Bíblia para a sua tradição essencial histórica, que é o chão da periferia, que é o chão da favela. Não é Jesus de Roma, é Jesus de Nazaré. Né? É retomar o olhar para Jesus, compreendendo que o chão da história bíblica é o chão dos oprimidos e das oprimidas da história. E é uma disputa de narrativa. E que não se faz sem convivência, sem afeto, sem diálogo. Entendeu?
Exato. Eu queria que você falasse um pouco para a gente. A gente está falando aqui para pessoas de diversas crenças ou que talvez não tenha nenhuma crença religiosa, mas o que que é o conceito de fato de espiritualidade? Espiritualidade do ponto de vista do exercício de uma coletividade, enfim, conceitos como solidariedade. Tá. Vou fazer uma distinção, então, que alguns teólogos fazem, algumas teólogas fazem, entre espiritualidade e religião, né? A espiritualidade é tão antiga quanto a humanidade. A espiritualidade é quase que um elemento constitutivo da experiência humana. A espiritualidade é o susto que o ser humano toma diante da potência e da fragilidade da vida. A humanidade é cheia de potencialidades e de possibilidades, mas ela também é derrubada por um vírus. Então, o ser humano não só vive, o ser humano sabe que vive. Isso abre uma margem impressionante de liberdade, de criatividade, de possibilidade. E também é angustiante. E não estou falando de uma angústia no sentido depressivo ou autodestrutivo. É a angústia própria de estar vivo e de se saber vivo. O ser humano, eu gosto dessa imagem, ele caminha na beira do precipício o tempo inteiro. Daí a gente volta ao início da nossa conversa. Existe um desamparo na condição humana. Se a gente olhar bem, a nossa vida tão potente é tão frágil. A nossa vida, cheia de maravilhas, é o tempo inteiro ali à beira do abismo. A espiritualidade nasce aí, dessa perplexidade diante da própria vida. Então, a espiritualidade é um impulso humano que busca sentido, que busca a relação com o outro, que busca harmonia, que busca plenitude. A espiritualidade não necessariamente tem resposta, mas ela gera perguntas. Ela abre. É uma abertura permanente ao mistério da vida. A religião já é uma produção histórica, cultural. A religião é a organização dessa espiritualidade num rito, numa doutrina, num código comportamental, numa liturgia, numa determinada visão de mundo. Então, existem experiências religiosas que alimentam a espiritualidade. Mas existem experiências religiosas que sufocam a espiritualidade. O fundamentalismo religioso é um tipo de vivência religiosa que sufoca o potencial criativo e aberto da espiritualidade. Então, o que eu posso dizer é que a espiritualidade, enquanto fenômeno humano, eu entendo como algo que nos abre a vida e nos abre a nós mesmos e nos abre ao outro. Então, eu vou pensar a espiritualidade aqui como uma abertura permanente, um exercício do amor como uma atitude ética, política, que busca construir um ambiente histórico para que as pessoas desfrutem o maior potencial das suas próprias vidas. Então, a espiritualidade desemboca numa ética política em busca da vida plena para todas as pessoas. A religião, ela pode se orientar pela espiritualidade e desenvolver numa comunidade, numa doutrina, numa liturgia, num rito, ela pode desenvolver esse potencial. Eu quero o bem da vida, eu quero o bem do outro. Eu não me conformo com a injustiça, eu não me silencio diante daquilo que maltrata a humanidade. Agora, a religião pode também ser um fator anestésico da consciência. Pode. Pode transformar tudo em dogma e perder essa potência criativa da espiritualidade. Mas eu acredito numa experiência religiosa inspirada numa espiritualidade profunda que se traduz numa ética política que vai revolucionando a vida para o bem da própria vida. A própria ideia, quando a gente fala de reconhecer a divindade, eu não tenho nenhuma religião, mas
do reconhecimento da divindade no outro, o reconhecimento da importância do outro como um igual, né? Essa própria ideia de que o outro é um igual, portanto, fazer mal ao outro é fazer mal a si próprio, quer dizer, fazer mal a uma coletividade, isso é um exercício, de uma certa forma, pregado por muitas religiões ou pela própria espiritualidade, mas é um exercício da existência humana, né? Da nossa relação com o outro, que é o senso de coletividade, pertencimento, né? De existência, quer dizer, você respeitando o outro, respeita todo um sistema, um funcionamento, uma sociedade que funciona com a participação de todos. Somos seres coletivos, né? Aristóteles já dizia, somos seres coletivos, portanto não conseguimos viver sem a participação do outro na nossa existência. E aí, se a gente não tiver esse olhar, né, a gente acaba de que forma, da forma como a gente tem vivido muitas vezes, né? E aí eu te pergunto, em relação a essa questão do sistema capitalista, como exercer plenamente a nossa existência diante da ideia dessa coletividade, da relação de solidariedade, desses valores humanos tão importantes, diante de um sistema capitalista, um sistema de uma lógica de consumo, que os nossos corpos, nossos próprios corpos, são produtos e são, como tal, descartáveis também, né? Então, a pandemia, ela traz também a importância dessa discussão. A gente, até no início, muitas pessoas achavam que grandes mudanças aconteceriam nesse sentido. Eu queria que você me dissesse o que você acha, assim, se você também tem essa visão, se no início você também achou que muitas coisas poderiam mudar, como é que está a tua visão sobre o que vai ser o mundo pós-pandemia do ponto de vista desse viver em sociedade? Na verdade, a minha compreensão do início da pandemia até agora ainda é basicamente a mesma. Eu acho que tem uma indeterminação do futuro. Eu não acho que necessariamente vamos melhorar ou necessariamente vamos piorar como sociedade. Acho que está em aberto. A gente tem que agir individual, coletiva e politicamente para incidir na realidade e contribuir para um grande aprendizado sobre a pandemia, né? O vírus é o vírus, é um fator biológico. Agora ele entra numa sociedade historicamente construída. E essa sociedade, na minha opinião, é humanamente absurda, né? Aí, voltando à sua pergunta, eu acho que o capitalismo é uma religião fundamentalista, né? Não aceita nada além do Deus mercado, da virtude da meritocracia e do sacrifício de muitos corpos e muitos povos. Então, eu acho que o modelo capitalista ele é crítico por definição. Ele é anti-humano e anti-ecológico por definição, né? A palavra que a gente tem visto muito e ouvido muito, solidariedade. De fato, né? Quanta gente está sobrevivendo hoje por conta das redes de solidariedade construídas nas favelas, nas periferias, na cidade, no campo. E a gente tem que pegar esse conceito de solidariedade, refletir seriamente sobre ele, sobre o conceito e sobre a prática da solidariedade, e acho que concluir que a solidariedade, na sua potência máxima, ela é anticapitalista. Porque o modelo capitalista é um modelo de saque, de pilhagem, de exploração, de produção permanente de desigualdade, de separação cada vez maior do ser humano do restante da natureza. Então, a solidariedade plena, ela questiona uma sociedade de classes, ela questiona esse modelo produtivista que necessariamente gera desigualdade. Então, o que eu posso te responder é: precisamos oferecer e construir, mais do que oferecer, precisamos construir uma resposta civilizacional a essa pandemia e mostrar que precisamos criar outros mecanismos de produção, de distribuição, de consumo, de geração de renda, de riqueza, de acesso aos bens da natureza, né? De respeito à natureza, para além de bens, a natureza como vida própria, e que a gente tem que se inserir
para construir uma economia mais ecológica e mais humana, né? Então, eu não sou nem otimista nem pessimista. Eu acho que tem uma indeterminação e que a gente precisa agir politicamente para incidir na sociedade e afirmar outros valores. A gente, no filme eu falo da questão da gente criar, da necessidade de a gente criar uma espécie de psicopolítica dos afetos, né? Que a gente possa ter uma ação de fato integrada nesse sentido. Você escreveu o livro Amor como Revolução. Eu queria que você falasse um pouco do livro, de como que você pensa o amor como revolução, o amor como um dispositivo político, como de fato isso pode acontecer na prática e como que a gente deve se organizar para isso. No livro eu quis tirar o amor desse lugar da abstração, do romance, esse amor privatizado por uma concepção burguesa de mundo e de humanidade e de amor. Eu quis resgatar o amor enquanto ética política que permite a expansão do indivíduo e do outro. Então, o amor não é um sentimento abstrato circunscrito a um casal. Não. O amor é uma decisão política de condução da própria vida e o amor é uma prática política coletiva para que a vida seja mais plena para todas as pessoas. Eu tentei caracterizar o amor assim. Mais do que sentimento, decisão. Mais do que decisão, relação. Mais do que relação, construção coletiva. A partir de qual horizonte? Qual é o horizonte ético do amor? A expansão da humanidade, a plenitude de vida, minha e sua. O amor é aquilo que na relação me expande e expande você. E o que é expansão? É a maior potencialidade da minha vida e a maior potencialidade da sua vida. O amor é isso. Então, se eu quero expandir a minha potência de vida e expandir a sua potência de vida e expandir a potência de vida de todas as pessoas, o que significa isso eticamente? O que significa isso economicamente? O que significa isso politicamente? Então, o amor se traduz. Eu não posso expandir a vida de todas as pessoas numa sociedade capitalista. Eu não posso expandir a vida de todas as pessoas numa sociedade racista. E o racismo significa justamente o contrário. Seleciona corpos para a morte em vida e a morte da vida. Eu não posso expandir a vida de todas as pessoas numa ordem patriarcal. Isso tem a ver com feminicídio. O patriarcado tem a ver com violência sexual. Ou seja, o amor não é só uma abstração. O amor procura a expansão de vida de todas as pessoas. Então, eu preciso agir na vida em sociedade, para construir o ambiente em que essa expansão da vida se torna mais possível. E daí esse ambiente não pode ser racista. Esse ambiente não pode ser patriarcal. Esse ambiente não pode colocar o lucro acima da dignidade humana. Esse ambiente não pode ter a cerca do latifúndio impedindo o acesso à terra. Esse ambiente não pode sair por aí pilhando a natureza, desrespeitando o ciclo da Mãe Terra, entende? Então, eu tentei transformar, não, reconhecer o potencial do amor como ética política. E com um detalhezinho a mais que eu queria colocar para concluir. Usando esse termo esquerda, campo progressista, nós não somos máquinas revolucionárias. Nós somos pessoas de carne e osso que amam a possibilidade de um outro mundo. Porque parte do meu livro também é sobre isso. O amor, ele deve gerar uma ética de relação entre nós também. Né? Ou seja, a esquerda que quer construir um novo mundo precisa permanentemente se reconstruir. Para que entre nós não haja mecanismos de opressão. Tipo assim, querendo mudar o mundo, a gente vai meio que se destruindo aqui entre nós, entendeu? Não, acho que nós não somos máquinas militantes.
Nós somos pessoas que também precisam de cuidado, de carinho, de compreensão, né? de acolhimento. Né? Os nossos ambientes precisam minimamente apontar o mundo que nós queremos construir. Né? Então, quebrar as opressões nas nossas construções, nos nossos movimentos, nos nossos partidos, nas nossas igrejas, nos nossos sindicatos. Eu também tentei tocar nesse lugar, porque em determinado momento da minha vida, eu me senti um profissional da militância. E aqui, profissional, deixa eu explicar melhor esse termo, eu senti a militância muito automatizada. Às vezes a gente fica tão mergulhado na luta que a gente se esquece a razão que nos faz lutar. Então a gente fica mais apegado à luta do que à causa. E eu acho que o amor é um antídoto contra a maquinização do processo revolucionário. O amor é alguma coisa que na luta me humaniza, que na luta impede que eu queira... Eu não quero ser o próximo opressor. Eu quero acabar com toda relação de opressão. Eu acho que o amor é essa ética permanente que livra o nosso coração de ser o próximo opressor da fila, entendeu? Você fala em amor, o amor ao próximo, né? Que é algo muito... Mas como fazer, como exercer o amor ao próximo, por exemplo, diante de quem a gente considera que está do lado de lá, quer dizer, as pessoas que hoje estão, de alguma forma, apoiam esse governo, que defendem políticas mais próximas do fascismo. Eu já vi você falar sobre isso, queria que você falasse um pouco, né, desse conceito de amor ao próximo no sentido de amar algo tão diferente de nós, que, na verdade, é, inclusive, instrumento, talvez, da nossa própria não existência, quer dizer, de não querer permitir a nossa existência. Como é que exerce esse amor? É porque eu acho que amar não é gostar, né? Eu posso amar o inimigo e não gostar dele. Quando Jesus falou assim, ama o inimigo, eu acho, o que eu entendo, assim, falando a partir da minha fé, do meu referencial de vida. Primeiro, Jesus, ele não era punitivista. Ele era antipunitivista. Ou seja, Jesus percebeu que a lógica do olho por olho, dente por dente, pode ser uma lógica sem fim. Você vai sempre eliminando o outro, e aí a eliminação vira uma engrenagem permanente. Foi o que eu falei, a questão não é acabar com a opressão. A questão é eliminar o opressor e tornar-se o próximo. Acho que Jesus sacou que a ausência do mecanismo de perdão pode se tornar um mecanismo permanente de eliminação e de punição. Esse é um ponto. E aí, se você joga isso na história e nas relações políticas, a punição é sempre sobre os grupos historicamente oprimidos. Né? O punitivismo tem seletividades de raça, de gênero, de classe, e por aí vai. Esse é um ponto. O outro ponto é que amar o inimigo não significa gostar dele. Foi o que eu falei agora há pouco. Porque isso seria arbitrário demais. Eu não sou obrigado a gostar de quem fere a minha existência. O que seria, então, amar o inimigo? Na compreensão que eu compartilho, seria não devolver na mesma moeda. Não usar a ética do inimigo para derrotá-lo. Não desumanizar quem me desumaniza. Não prometer a morte a quem promete a minha morte. Vou dar um exemplo. O Bolsonaro, no contexto eleitoral, o tempo inteiro fazia comentários bizarros, prometendo, ainda que indiretamente, a morte dos seus adversários políticos. Ele não fez isso várias vezes? Fazendo sinal de arminha, usando uns jargões da ditadura, vamos enfileirar, né? Eu não consigo imaginar a gente dizendo isso sobre eles. Se a gente ganhar... Não, se a gente ganhar, eles vão viver.
e vão viver com todo respeito à dignidade física e emocional deles. Eles querem nos torturar. Nós não queremos torturá-los. Eles querem nos matar. Nós não queremos matá-los. Nós queremos vencer politicamente e derrubar a narrativa fascista. Mas nós não faremos galpões de tortura para eles. Isso é amar o inimigo. Amar o inimigo é querer derrotá-lo, sem querer eliminá-lo. É isso que eu chamo de amar o inimigo. Eu não vou vencer Bolsonaro prometendo a ele o que ele me promete. Então, aí que está um dos indícios da nossa diferença. Ele nos impõe medo. Mas ele, na minha frente, não precisa ter medo de mim. Eu quero vencê-lo, mas eu não quero matá-lo. Amar o inimigo é a capacidade de odiar e eticamente decidir não destruir quem quer me destruir. E é muito importante que a gente, por conta também de não gerar uma cegueira, né? Fazer com que a gente não consiga e haja, como muitos agem também, quer dizer, esse medo que gera o ódio e que gera todo esse discurso. Então, para a gente não entrar nessa mesma lógica, acho que também é muito nesse sentido, né? Só posso fazer uma pequena observação? Com isso, eu espero de coração, eu não estou romantizando nem idealizando o amor. Eu espero estar sendo compreendido. Assim, acho que foi Bertolt Brecht que disse: não confunda a revolta do oprimido com a violência do opressor. Então, eu acho que o amor se indigna, tá? Eu acho que o amor pula a cerca do latifúndio e faz ocupação de terra. Eu acho que o amor ocupa prédio urbano e faz ocupação na cidade. Ou seja, eu não estou aqui criando uma disciplina comportamental. Não se trata disso. O amor faz luta política. E o grito do oprimido não pode ser confundido com a violência da caneta do opressor, entendeu? Então, só queria complementar a minha fala anterior, dizendo que o conceito de amor não significa, digamos, uma certa sujeição. Eu tentei falar várias vezes, queremos vencer o fascismo. Mas eu estou querendo, no limite, dizer que a nossa ética não é igual a deles. Eu preciso dizer que a nossa ética é superior, é melhor, é mais humana, produz alguma coisa que ninguém vai precisar morrer depois que a gente ganhar. Exatamente. Essa sua fala é muito importante, porque, como eu disse lá no início, a gente está falando aqui do amor como potência, né? Do amor que é esse amor que gera essa energia para que a gente possa fazer transformações. E não é um amor ingênuo no sentido de que a gente, né, de que a gente está falando aqui que vai combater tudo que está acontecendo com Flores, mas é no sentido de que realmente é o que nos motiva. A gente precisa ser motivado não é pelo ódio, mas é pelo amor, porque ele é extremamente transformador, né? E acho que essa toda a fala que eu sei que você tem, por isso você foi o convidado de hoje, porque a gente tem que realmente pensar os afetos como algo intrínseco à luta política, quer dizer, os afetos não estão dissociados e não são, e de forma nenhuma, algo ingênuo. A gente precisa realmente incorporá-los para que a gente possa exercer uma transformação que é pessoal e que é coletiva também. Olha, pastor Henrique, eu vou concluindo por aqui, porque eu sei que você está bastante, né, cansado. Eu te agradeço realmente muito por você estar aqui com a gente hoje. Eu não sei se você acompanhou as falas, mas a gente teve inúmeras falas aqui de muita gente muito feliz com as suas falas, muito feliz com a sua participação. Eu acho que a gente realmente precisa fazer esse debate e eu espero que a gente possa continuar fazendo muitas e muitas vezes para que isso se torne algo realmente, né, parte da nossa estratégia política. Então, queria pedir para você concluir, o que você fala aqui para a gente, para o nosso pessoal que ficou assistindo. Olha, obrigado, espero ter contribuído de alguma forma. Fica meu abraço apertado aí, tempos difíceis. Eu tenho conversado com muita gente que está com o coração triste mesmo. Pandemia, governo autoritário, uma certa flexibilização irresponsável do jeito que é feita,
E os elementos da vida cotidiana, a saudade da família, dos amigos. Então, eu quero aqui dar uma palavra de solidariedade assim, a cada pessoa, para a gente se fortalecer, para a gente, dos meios possíveis, às vezes uma mensagem, um telefonema, mas a gente criar mecanismos de cuidado mútuo para a gente se manter, até para resistir, a gente precisa existir. E existir fisicamente, emocionalmente. Então, a minha palavra vai nesse sentido. Eu acho que é tempo de renovar o cuidado de si, renovar o cuidado com o próximo, para a gente estar forte politicamente, para apresentar um horizonte e construir um horizonte anticapitalista e derrotar o avanço da extrema-direita no Brasil. O amor, eu acredito que no limite, eu acho que o amor é anticapitalista, né? Então, viver por amor é cuidar de si, cuidar do próximo e contribuir para a transformação do mundo. Mas é preciso cuidar de si. Então, um bom final de semana, de autocuidado, de carinho consigo. Às vezes é um telefonema, viu, para alguém que pode fazer muita diferença na vida de uma pessoa. Valeu? Um abraço, obrigado. Vocês sabem as palavras, eu vou terminando. Quem ficou até aqui, por favor, assistam o filme Revolução dos Afetos. Te convido também para assistir ao filme Revolução dos Afetos. A gente está com uma página, que é a página @Revolução dos Afetos, para receber textos, poesias, vídeos, enfim, que tratem desse tema para que a gente possa realmente construir um espaço coletivo de debate, enfim, de acúmulo de experiências e, enfim, narrativas sobre esse tema que é tão importante, tá bom? Obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Tchau, tchau.